Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute instituições totais. O conceito de instituição total, e a partir da literatura e o modo como nós estamos tratando, ele tem uma abrangência muito grande, que vai desde essa pós-modernidade, de algum modo, que não sabem o que é que faz com que viremos suco e percamos nossa individualidade, nossas possibilidades de dar sentido, que sentidos vêm prontos, ou, por outro lado, ao contrário, eu dou o sentido que quero, porque a todo momento há esse paradoxo, né? Mas o que resta de nós, então, Fábio, que você estava por dizer? Pois é, pegando o exemplo do superlativo, mais uma vez, que é o campo de concentração e a própria experiência do Viktor Frankl, né? Nesse contexto de miséria humana, né? De opressão, né? De apatia, o que resta de nós? E ele traz uma ideia absolutamente interessante, que é a ideia de uma hibernação cultural. Nós levaríamos para o mais profundo da nossa alma a nossa humanidade, e lá guardaríamos ela, tal qual uma semente. A ideia dele vai exatamente ao encontro de uma fala do próprio Mia Couto, relatando o período pós-guerra civil em Moçambique, onde tudo estava devastado, tudo estava destruído, a tal ponto que não havia sequer animais de grande porte, porque eles tinham comido os animais de grande porte. Elefantes, por exemplo, não havia mais em Moçambique, foram trazidos depois da África do Sul, porque eles haviam comido tudo. E o que Mia Couto diz, curiosamente, exatamente nesta linha é: nesse momento, a nossa humanidade, as nossas vozes se transformaram em lunares. Nós nos voltamos para nós mesmos e lá guardamos a nossa humanidade. E na experiência do Frankl, ele mostra isso de uma maneira muito interessante. Ele diz que em um dado momento, no alto do inverno alemão, com os pés gangrenados, cobertos de neve, congelados, trabalhando sem se alimentar, etc., era possível um prisioneiro bater nas costas de outro e apontar para um pôr do sol. Um pôr do sol chamava a atenção de homens nesta miséria. Havia casos de pessoas que deixavam de comer a sua sopa para ouvir outro cantar. Havia uma dimensão humana latente, guardada, profunda, espizinhada, mas ainda presente. Isto é algo absolutamente assustador. E ele conclui essa ideia trazendo da sua experiência pessoal o papel do amor aqui. Ele diz, são palavras dele, né? Que o amor é o último e mais supremo bem que pode ser alcançado pela existência humana. São palavras dele. Né? Porque nos momentos mais difíceis, ele, com apenas a imagem e a lembrança da esposa, conversava com ela quase que num delírio, e nesse momento ele saía daquele lugar e conseguia, num outro plano, viver a sua liberdade mais autêntica, mais pura, nesta conversa com a esposa. Diz, se não fosse esse amor de uma mulher que ele sequer sabia se estava viva, não seria possível sobreviver. Eu acho isso de uma intensidade. Poxa, eu acho isso... E outro elemento que aparece, então, nesse contexto, que o Fábio já mencionou, é o elemento religioso. Ele escreve, literalmente, o interesse religioso dos prisioneiros, na medida em que surgia, era o mais ardente que se possa imaginar. E o Viktor Frankl escreveu uma outra obra com o título, em português, pela editora Sinodal de São Leopoldo, A Presença Ignorada de Deus. E em alemão o título é O Deus Inconsciente, Der Unbewusste Gott. E o que ele afirma nesse contexto? Se a pessoa recalca a sua sexualidade, isso leva à neurose? Com certeza. Mas, a partir da praxis dele na terapia, como logoterapeuta, ele constata que também o recalque de uma dimensão religiosa, não necessariamente ligado a um credo religioso específico, também é possivelmente causadora, é fonte de neurose. E por que logoterapia? Porque para ele a questão da cura se dá pelo sentido. E ele faz uma distinção entre a perspectiva de futuro, um telos, e a perspectiva do passado, que seria o aspecto
arqueológico, usando terminologia técnica, arché, o princípio. E ele diz que Freud nos prendeu muito ao passado. E a logoterapia quer nos oferecer uma perspectiva de futuro. Porque o passado passou, eu posso, no máximo, mudar a forma como eu vejo o meu passado. Mas os fatos que ocorreram são imutáveis, eu posso só mudar a forma de vê-los. Então, ele acentua bastante esse aspecto teleológico, o aspecto do futuro. E num relato autobiográfico ele diz: Freud sempre se ocupou muito com o andar de baixo da casa, com o porão, e ele se ocupou com o andar de cima. Falavas nesse contexto, tem um filme também que da transformação do homem, né? E aí tem a ver com tudo isso que nós estamos falando, que é um filme chamado A Onda. Todos devem ter visto, é o filme alemão, Die Welle, eu acho que passa até, o cara tem uma casa no Bodensee ali, ele é professor daquela região, e aí ele faz uma experiência, né? Cria uma ideia, e aí eles têm um símbolo que os identifica como tribo, mas é um filme absolutamente magnífico. Nessa igualzinho, que no fundo é um filme sobre a experiência americana, né? Que você acabou de contar. E no fundo é a mesma coisa. E aí a gente tem só que com alunos. Né? Aí a gente tem que se perguntar, né? De um lado nós temos essa possibilidade de encontrar no ser humano esse lado sublime. De outro lado, nós não podemos desconsiderar que as instituições humanas são humanas. E, portanto, que se elas existem e que se elas têm determinada configuração, se elas se apresentam de determinada forma, é porque em algum lugar o humano admite e goza com isso. Né? Quer dizer, o que nós vemos nessas situações desses filmes é o lado macabro do humano. Né? É o lado sádico daquele que impõe ao outro a humilhação, né? É o lado perverso. O filme aquele dos meninos. O Senhor das Moscas. O Senhor das Moscas, The Lords of Flies. Né? Tem uma frase, eu me arrepio em falar a frase, e eu fiquei muito tocado assim, quando o Papa, o Bento, esteve em Auschwitz, né, ou Dachau, em que ele disse: onde estava Deus? Aí falando sobre o que você falou antes do recalque do poderia religioso. Dizer, onde estava o Deus que habita em nós, né? Entende? Como é que o Papa... Ele deve ter sido tocado, né? O Papa, o Bento XVI, naquele momento, estava ali, que ele não tinha... Aquele negócio, o que eu vou dizer, né? Olhando para aquilo, né? E acho que isso foi algo que escapou dele, né? O que você acha, Drayton, você assim, que tem uma formação mais carola do que eu, assim? eu acho que Estou ele... Estou entregando o Drayton aqui. Eu acho que ele... Inclusive, falando em campo de concentração, né? Não fugindo da tua pergunta, vários padres e pastores luteranos morreram em campo de concentração, alguns bem famosos. No âmbito protestante, um famoso que é Dietrich Bonhoeffer, traduzido aqui em São Leopoldo também, alguns livros dele, que foi enforcado 3 dias antes do fim da guerra. Do fim da guerra. Aí foi para... Então, que escreveu textos que foram musicados depois, poesias no campo de concentração, e também alguns padres. Mas o que acontece nesse contexto? Para os judeus e para os cristãos. Essa experiência de uma ausência de Deus. Aí alguns recorrem a uma vertente judaica, veterotestamentária, que é o Salmo
o salmista que se queixa de Deus. E é aquilo que acontece no Muro das Lamentações, que se lamenta diante de Deus. Klage mal, se diz em alemão, é o muro da lamentação, da queixa. Klage, também é um termo que se usa juridicamente. Claro. Eu me queixo. Anklaga é o promotor, é uma ação penal. Pois, né? Exato. E mesmo Cristo na cruz diz, por que me abandonaste? Na cruz ele faz a experiência do abandono. Mas aí, evidentemente, que há uma explicação religiosa, aceitável ou não aceitável, que é, mesmo que eu me queixe, que eu lamente, que eu murmure, eu tenho ainda alguém do outro lado. Eu me dirijo a alguém. O problema é quando eu não tenho mais com quem me queixar, eu não tenho mais a quem me dirigir. Daí sim é ausência total. Bom, acredite quem quiser nesse tipo de interpretação, mas é uma interpretação possível. Mas, digamos assim, claro que não dá para... Ninguém perguntou para o Papa por que ele disse isso, né? Mas foi uma frase... Saiu e é de estudo, né? E Bento XVI, por pouco não morreu na guerra. Por pouco. Por pouco, né? Porque ele era canhoneiro ou algo assim. E ele fugiu, foi para casa, na autobiografia dele ele narra isso, e um comandante da SS notou que o menino daquela idade teria que estar lá na guerra e não em casa, e passou batido. Estamos quase no final, 30 segundos, Fábio. Bom, um autor alemão que eu gosto muito, que é advogado criminal, inclusive, Ferdinand von Schirach, diz que o homem não é branco nem preto, o homem é cinza. Nessas experiências, que não deixa de ser a gestão total, uma experiência de um microcosmo daquilo que ocorre na sociedade, vemos as coisas de uma forma, digamos assim, catalisadas, portanto intensas e catalisadas, nós vemos que somos capazes das piores coisas, mas também das melhores delas, né? Eu acho que é uma questão de se valer desses elementos para tentar melhor compreender o homem e saber, a partir disso, pautar aquilo que é e deve ser a nossa humanidade, né? Muito bem, quero agradecer o Fábio, quero agradecer o Drayton, agradecer a Henriette por esse belo diálogo. O Direito e Literatura fica por aqui. Assista esse e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e no canal do YouTube da TV e Rádio Unicinos. Participe, faça sugestões. Eu espero você no nosso próximo encontro, em que estaremos discutindo, como sempre, obras de literatura, clássicos, para tentar entender melhor essa complexidade das nossas relações na contemporaneidade. Até mais.